preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Irmãos e irmãs, amigos, amigas, graça e paz a todos e todas. Nesse período que nós vamos passar juntos aqui, falaremos da palavra de Deus, uma palavra que liberta, que transforma, uma palavra que produz novos e bons e excelentes sentimentos em nossos corações. Esse é o programa Poder de Deus, programa da Igreja Metodista aqui em Penápolis. Estamos ali na Luiz Osório 289. E você, certamente, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, vocês são nossos convidados especiais para estarem juntamente conosco, buscando, louvando ao Senhor nosso Deus, que é a razão da nossa existência. Glória seja dada a Ele hoje e eternamente. Amém? Eu os convido para que acompanhem a leitura que se encontra lá na palavra, na carta, melhor dizendo, no livro de Abacuque, no capítulo número 3. Essa carta é uma carta, esse livro é desafiador. Esse escrito de Abacuque, no capítulo de número 3, versículo 17, é altamente motivador, esclarecedor nas nossas vidas. O tema da ministração de hoje é: por que o sofrimento? Chega de dores, chega de sofrer, chega de uma vida de lamentações. Que a vida de alegria de Deus, a proposta dele, possa alcançar você, possa alcançar a mim, em nome e por amor de Cristo. Amém. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17, diz assim o texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas, tiradas do aprisco, e nos currais não haja gado, não haja alimento, não haja provisão. Preste atenção que o texto fala que ainda que haja uma situação de inquietude, de dores, de carências, de falta, de ausências, continua o texto: todavia, entretanto, porém, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que Deus abençoe essa palavra profética, essa palavra lida em nossos corações e produza resultados a 100 por 1 a favor da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, nós vivemos numa cultura de sofrimento, no mundo, no ambiente de dores. E interessante que nós, para justificar nossos sofrimentos, para poder, quem sabe, até concordar com o sofrimento, usamos aquela frase, o versículo de Jesus que diz: no mundo teremos aflições. Presta atenção que a Bíblia fala que no mundo nós temos aflições, mas Jesus não está dizendo assim: olha, Jonas, você vai viver aflito, ou fulano, fulana, Pedro, Miguel, João, Sebastião, você é uma pessoa aflita, né? Não, no mundo, essa cultura, ela jaz, ela experimenta e vive debaixo desse caos, dessa série de privações. Mas não quer dizer necessariamente que você tem que ser assim ou tem que estar assim. Não, pelo contrário. Então presta atenção, meus irmãos e irmãs, que a realidade de sofrimento e de dores não tem que ser necessariamente a tua realidade ou a minha realidade. Estamos numa cultura de dores e de aflições, mas não podemos permitir que essa cultura esteja em nós. Deu para entender? Amém? Nós estamos numa realidade diversa, mas não quer dizer que eu tenha que viver uma vida de adversidade. Impressionante a palavra do Senhor, que nos afirma que a nossa casa, a minha casa, a sua casa, o seu trabalho, deve ser e pode ser e será um espaço de alegria, um espaço de conquista, um espaço de realização, um espaço de acordo, um espaço de boa
convivência. Essa é a proposta de Deus para os nossos corações. Então eu desafio você a somar força, a somarmos força e juntos buscarmos uma vida melhor no Senhor. É possível termos uma vida melhor no Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Por maior que seja a angústia que eu viva, ou por maior que seja a privação que eu passe, todavia Deus tem algo melhor para cada um de nós. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, o texto de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, nos afirma o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ou ainda que haja adversidade, ainda que haja uma situação que traga inquietude e angústia no meu coração. Mas o versículo 18, ele se contrapõe ao versículo 17, se contrapõe quando ele diz: todavia, entretanto, mesmo assim, eu vou me exultar, eu vou me alegrar, eu vou me realizar no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu quero abrir uma pausa aqui para falarmos um pouco sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele foi um profeta que teve o seu ministério ligado ali à nação de Judá, ao sul de Israel, quando ele traz um discurso interessante, um diálogo interessante no capítulo 1, se levantando contra o sofrimento da nação. Se você observar em Abacuque, capítulo número 1, versículo número 2, diz assim: Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Eu afirmei que é um diálogo, porque logo em seguida, no capítulo 2, o Senhor responde a essas inquietudes do profeta Abacuque. Eu não vou ler aqui a resposta do Senhor, mas você pode depois ler com cuidado e com o tempo esse interessante diálogo entre Abacuque e o Senhor a respeito do sofrimento que estava passando a nação, o seu povo. Que tal nós pararmos de sofrer? Que tal nós irmos para uma dimensão de suplantação, uma dimensão de abundância, ainda que nos falte aquilo que anseia, ou que necessite, ou que deseja o nosso coração? Que tal sairmos de uma situação não apenas de dores, mas uma situação de constante lamentação, uma situação de constante murmuração, uma situação de constante incredulidade? Por que não sairmos dessa situação, entrarmos na dimensão da dependência de Deus, na dimensão da proposta de Deus em Cristo Jesus? Quando ele afirma que no mundo teremos aflições, ele diz que o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu as adversidades, e você vence também em nome de Jesus. Eu profetizo vitória na sua vida e na minha vida. Então entenda todos e todas que devemos, à luz dessa palavra, devemos então mudar esse verbo, ou trocar, parar de conjugar esse verbo sofrer. Percebe vocês que nós com facilidade nós usamos o verbo sofrer. Eu sofro, né? Tu sofre, enfim. E nós, com isso, nós perpetuamos uma situação de adversidade. Verbalize, ou tente verbalizar o contrário. Mude o verbo. Antigamente diríamos, troque o disco, né? Mude o disco. Talvez hoje diríamos, mude o CD. Ou troque essa frase por uma frase, digamos, sou feliz. Sou feliz. Ou talvez um verbo amor, perdão. Apesar de tudo, somos felizes em Deus. Você pode dizer amém? Apesar de tudo, somos felizes. É interessante que grandes homens de Deus, passando por muitas adversidades, eles conseguiram cantar e escrever poesias maravilhosas que se tornaram hinos famosos, onde ele dizia o contrário da realidade que o cercava. Sou feliz com Jesus, embora me assalte o cruel Satanás.
e venha contra mim com vis tentações, todavia afirmo, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então é preciso que mudemos a nossa forma de falar. Não é bom ficarmos verbalizando essa realidade de sofrimento, mas trocarmos esse verbo por amor, por perdão. Ser feliz independe das circunstâncias. Ser feliz independe das circunstâncias adversas que muitas vezes nós passamos. Nós, quando achamos que estamos bem, nós colocamos um sorriso grande na face, não é assim? E quando nós achamos que não estamos bem, nós fechamos a cara. Então, quando alguém vê uma pessoa com a cara fechada, diz, olha, já logo conclui, ele não está bem, né? Ele não está bem, ele está com a cara fechada. Na verdade, as circunstâncias não podem ser definitivas na nossa jornada diária. As circunstâncias, elas não podem e não devem ser definitivas em nome de Jesus. Então, a alegria não depende das circunstâncias. Se elas são desfavoráveis, louve a Deus. Se elas são agradáveis, louve a Deus, porque certamente isso nos fará muito bem. Amém. Eu queria, e vou ler com vocês uma história interessante. Vocês já devem ter lido isso em algum momento na escola dominical ou na Bíblia, a respeito de Silas e Paulo. Silas e Paulo, num dado momento da vida deles, se encontraram presos, foram açoitados, foram perseguidos. E esse texto se encontra lá no livro de Atos, capítulo 16, e eu quero ler com vocês esse texto, porque ele é interessante e ele vai nos ajudar na compreensão da pregação ou do tema da ministração desse dia. Atos, no capítulo 16, versículo de número 19. Olha só o que diz o texto. Vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades. Silas, um jovem ainda no início da sua jornada missionária, talvez Silas tivesse todo o direito de verbalizar, de falar, frases do tipo, bem disse a minha mãe para eu não andar com Paulo. Bem disse a minha mãe que Paulo atraía problemas. Porque a história de Paulo mostra muitas vezes adversidades. Ele sendo perseguido, ele sendo açoitado, né? Enfim, ele teve problemas ali de relacionamento com Barnabé. Talvez a mãe de Silas deve ter dito para ele, não ande com Paulo. Ele até com Barnabé teve um desentendimento. Por isso, talvez Silas teria o direito, quem sabe, né, pelas circunstâncias, passar a murmurar, né, devido à sua sorte ou à sua falta de sorte. Mas o texto continua dizendo, e levando aos pretores, disseram, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Eu quero ler aqui o texto, versículo 23. E depois de lhe darem muitos açoites, e não são açoites assim leves, eram açoites doídos, eram açoites que machucavam, e machucaram muito esses nossos irmãos. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 25, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Qual vai ser a nossa reação diante do sofrimento? Eu posso viver como aquele animal de um desenho infantil, né? Acho que era uma hiena, que dizia assim, ô vida, né? Ô dor, ô azar. Então é um personagem de um desenho que eu assistia muito quando eu era menino, que um personagem, um desenho, uma hiena ficava a lamentar a sua sorte. Alguns cristãos e cristãs são assim, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós permitimos que da nossa boca saiam palavras de impropérios, palavras de lamentação, de incredulidade. Qual vai ser a minha reação diante do sofrimento? O que eu vou fazer diante do sofrimento? Alguns se permitem até tirar a própria vida diante das dores.
Pessoas que chegam ao extremo de tirarem a própria vida porque não aguentam o sofrimento do dia a dia. Pessoas que, tomadas por um sofrimento, por uma adversidade, cometem torpezas, cometem impiedades e justificam dizendo: olha, eu estava no meu limite, eu estava estressado, e aí justificam os seus atos de impiedade. Nós podemos e devemos, nesse momento, pedirmos ao Senhor: Deus, coloque no meu coração uma unção de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de cinza, coroa de alegria. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Paulo e Silas e Paulo na prisão, talvez ainda com as dores dos açoites que levaram, talvez ainda, com certeza, tomado por muitas dores e ali aprisionados, eles ainda assim cantavam e louvavam ao Senhor. Não sofra mais. Quer dizer que vai acabar o sofrimento? Talvez não acabe o sofrimento hoje, mas vai mudar a nossa forma de viver diante desse sofrimento. Passaremos a louvar, engrandecer o nome do Senhor e acreditar que esse choro vai durar uma noite ou 2 ou 3, mas amanhã virá a alegria do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Esse programa, O Poder de Deus, tem essa direção, né? Tem essa ideia, tem esse desejo de trazer sempre uma palavra provocativa de boas coisas em cada um de nós. Tem o desejo de expressar um Deus que é poderoso para transformar as coisas, para mudar situações e para salvar as pessoas em nome de Jesus. Então o texto fala que é preciso deixar de choramingar e passarmos então a louvar e agradecer o nome do Senhor. Para quem nós vamos olhar? Vamos olhar para quem? Abacuque, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus. Preste atenção nisso. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé e da nossa fé. Eu não devo e não vou olhar para aquilo que me aprisiona, para aquilo que me amarra, para aquilo que me diminui. Eu não vou olhar para aquilo que é contrário às propostas do Senhor. Nesse dia, eu determino a minha vida a colocar os olhares naquele que é poderoso, para fazer coisas tremendas na minha vida e na sua vida. Por isso, põe os seus olhos no Senhor e use a fé para alcançar a vitória. Você quer ouvir agora uma definição do que é fé? Eu vou trazer uma definição do que é a fé. A fé, presta atenção que isso é muito interessante, é uma escada rolante, ou pode ser comparada a uma escada rolante. Se você já andou, e certamente já deve ter usufruído de uma escada rolante, nós percebemos, creio que já percebemos isso, nós não fazemos esforço algum. Nós subimos no primeiro degrau da escada e ela nos leva até o andar de cima. Não fazemos esforços, né? A escada nos leva. A fé é a escada que nos leva à vitória de Deus em Cristo Jesus. A fé é que faz o esforço, não sou eu. Eu não tenho que fazer esforço, senão eu entrava na escada, ou eu subia a escada rolante com meus próprios pés, mas seria uma falta de bom senso. Se a escada faz o serviço, por que eu vou subir junto com ela? Ela me leva. A fé te leva a uma vida nova, amém? Uma vida diferente, uma vida proveitosa, uma vida de suplantação, uma vida de fortalecimento diante dos pecados, né, e das tentações que tão de perto nos rodeia. Por isso, use essa fé operante, essa fé que o Senhor tem plantado em nossos corações, colocado nos nossos corações. Mas fé em quem? Em quem nós temos fé? Ou aonde nós plantamos essa fé? Tenha fé na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos afirma em Hebreus, melhor dizendo, lá na epístola de 1 Pedro, no capítulo 5, nós podemos encontrar uma promessa muito interessante, versículo 7, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
O texto continua, resistir firmes à adversidade, firme na fé, certo de que a nossa vitória ela é certa em nome de Jesus. Então lance sobre Jesus o sofrimento, lance sobre Jesus as inquietudes, coloque diante dele e certamente ele vai nos ouvir e vai nos abençoar. Quer ler mais? Leia comigo em Salmos, no capítulo 37. Ou se você não estiver com a Bíblia, ouça essa leitura. Versículo 5. Olha que maravilha. Olha que maravilhosa palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Entrega, confia, deposite nele a sua expectativa e o sofrimento será aliviado, a dor será aliviada, o fardo será aliviado em nome de Jesus. Eu queria e quero, em nome de Jesus, continuar nesse tema, com esse tema, nos cultos da igreja, no domingo à noite. Se você tiver interesse em continuar ouvindo a respeito desse tema desafiador, desse tema abençoador nas nossas vidas, vem estar conosco nos cultos ali na Metodista, tanto das 18 horas no domingo, como das 19h30. Então você pode vir num desses cultos, 18 horas ou 19h30, no domingo, que eu estarei ministrando nessa mesma dimensão de desafio, para você e para mim, para todos nós. Eu não tenho que viver, eu não preciso viver uma vida de sofrimento, mesmo estando inserido, colocado em meio a uma cultura de dores e de privações. Mas é necessário mentalizar. Paulo diz no seu texto, para pensarmos nas coisas boas que vêm do Senhor, o nosso Deus. Mentalize, coloque no seu pensamento, na sua mente: sou perdoado. Você está perdoado em nome de Jesus. Não importa o tamanho do pecado, porque o pecado nos leva para o sofrimento. O distanciamento de Deus nos leva para o sofrimento. Mas o Senhor, nessa hora, nos perdoa de todo o pecado. Mas, pastor Jonas, o meu pecado é grande. Eu afirmo para vocês, em nome de Jesus, quanto maior o pecado, maior é a graça perdoadora. Deu para entender? Amém? Quanto maior o pecado, quanto maior for o sentimento que aprisiona, maior é a graça perdoadora de Jesus Cristo. Por isso é necessário que eu traga para o meu coração, como afirma Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os bons sentimentos de Jesus. Sentimentos do quê? Sentimentos de alegria, sentimentos de paz, sentimentos de perdão, sentimentos de motivação. Impressionante que as grandes batalhas, elas têm início na nossa mente. Se eu começar a alimentar, essas mentiras de que eu sou um sofredor contumaz, que eu sou uma pessoa que não tem jeito, não tem mais jeito, se você verbalizar para você essas inverdades, o teu corpo vai tomar isso para si e nós vamos somatizar essas informações erradas e vamos adoecer. 90% das doenças provém de uma mente adoecida. Não é o corpo que está doente. Nós adoecemos a mente ao guardar na mente as informações que são erradas e que não vêm da parte do trono da glória de Deus. Por isso, eu desafio você a ter os bons pensamentos oriundos das promessas e das palavras do Senhor. Coloque firmemente no seu coração: eu vou vencer esse sofrimento em nome de Jesus. Diga com fé, fale para você mesmo e diga a Deus: em nome de Jesus Cristo, eu vou enfrentar essa tempestade e logo adiante estará a bonança do Senhor, estará a quietude de toda essa tempestade. Por que eu prego isso? Não apenas para fazer bem a você, mas essa palavra faz bem para mim e faz bem para todas as pessoas cujo coração estão colocados no Senhor, o nosso Deus. E pare de sofrer. Quando eu escutava essa frase antes, eu dizia assim: quem é um maluco que está dizendo que o ser humano não sofre, né? Quem é um maluco que está pregando uma mensagem? Não, eu cheguei à conclusão que o sofrimento é inerente ao ser humano. Nós, seres humanos, sofremos desde a queda de Adão lá no paraíso.
A morte permeia esse mundo. A morte, ela vem com todo o seu bojo de infelicidade. Mas não quer dizer que eu tenha que ser cúmplice da morte, cúmplice da dor, cúmplice do desgosto. Eu posso ser amigo de Deus. Eu posso acreditar que eu vim do Senhor e voltarei para o Senhor. Em tudo seja bendito o nome do meu Deus. Você vai vencer em nome de Jesus. Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Creia que maior que seja a adversidade, Deus é maior do que essa adversidade. Amém ou não? Deus é maior do que aquele que está lá no mundo. Deus é maior do que essa sociedade muitas vezes perdida. Deus é maior do que todas essas setas de enfermidades. E Ele tem uma proposta de vida diferente para você e para mim e para a igreja e para todos aqueles que se aproximam do nosso Deus, em nome de Jesus. Então eu convido vocês para que estejam vindo aqui vindo na igreja, se for sendo possível. Continuaremos a ministrar essa palavra desafiadora. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Esse que também luta contra o sofrimento, mas na certeza de que Deus é maior e me faz muito bem. Vamos orar? Eu queria que você, nesse instante, se fosse possível, colocasse a sua mão no seu coração. Creia que o Senhor está contigo aí, do outro lado aí da televisão, que você que me escuta, que me assiste agora. Eu quero ministrar no seu coração, em nome de Jesus, na sua vida. Feche os seus olhos, se for possível, mas creia que o Senhor está contigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós oramos agora, Senhor. Não concordo, não aceito, apesar de estar numa sociedade que sofre, Senhor. Eu não tenho que ser essa pessoa a lamentar, a choramingar, a murmurar, Senhor. Eu quero ser uma pessoa, Senhor. Eu sou uma pessoa que espera pelo Senhor, que descansa no Senhor, que acredita no Senhor. Nós repreendemos, ó Deus, essa seta de amargura, repreendemos, ó Pai, essa seta de doença, repreendemos, ó Deus, essa seta de infelicidade, e pela fé tomamos posse de toda a abundância que está ali escrita em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para vos trazer vida e vida com abundância. Que essa abundância de paz, de alegria, Senhor Deus, possa ser a nossa realidade, e é a nossa realidade de agora em diante, em nome de Jesus. Eu abençoo esse que está assistindo, esse que está ouvindo essa palavra, esse que está, ó Deus, de oração juntamente comigo. Eu abençoo a todos e todas com a bênção do nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos as nossas programações. Quartas-feiras temos o culto de cura e libertação, todas as quartas às 20 horas. Sábado, às 20 horas, temos o nosso culto da mocidade. É o contramão, a mocidade na contramão desse mundo. Sábado às 20 horas. E domingo, a escola dominical às 9 da manhã, com classe com várias faixas etárias. E o culto à noite, domingo, às 19 horas e 30 minutos e também às 18 horas. Deus os abençoe. Que o Senhor nos faça homens e mulheres mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele